Vamos então falar sobre o princípio da fundamentação das decisões judiciais, que é onde nós paramos então na última aula, não é? Pois bem, meus caros, fundamentação das decisões judiciais. Então, tá aqui de branco aqui, né? Na aula passada, então nós falamos sobre inafastabilidade do controle jurisdicional, também conhecido como acesso à justiça. Falamos do contraditório, a sua dupla dimensão. Tripla, né, se você considerar a proibição de decisão surpresa. Falamos da ampla defesa também, com uma dupla dimensão, publicidade, né, está até aqui explicitado, né, no esquema, proibição de provas ilícitas, duplo grau de jurisdição e juiz natural. Deu muita coisa, nós temos bastante hoje também, né? Vamos torcer para que a energia não caia, caso ela caia, né? Se eu der aquela sumidinha básica, né? Então vocês já sabem o que aconteceu, não é? Pois bem, então vamos lá. Fundamentação das decisões. Bom, a questão que se coloca aqui é a seguinte: nós vimos na aula passada que é assegurado aos litigantes, né, em processo judicial administrativo, o contraditório e a ampla defesa, e os meios e recursos eles inerentes. Não é isso? Desculpa. E isso está previsto na Constituição Federal, no inciso 55, né, do artigo 5º da Constituição. Pois bem, e nós vimos que no artigo, nesse inciso, né, o conteúdo do contraditório, nós vimos que o contraditório afirma três ideias, né? A ideia do direito que as partes têm de se manifestar, o direito de ter os seus argumentos considerados, não é? E também a ideia de proibição de decisão surpresa. O que vai nos interessar aqui, e que há uma conexão forte, uma correlação entre contraditório e fundamentação das decisões, é a seguinte ideia, de que se as partes têm o direito de se manifestar e ter os seus argumentos considerados, esses argumentos vão ser considerados aonde? Onde? Eles serão considerados na decisão. O juiz, quando ele for decidir, ele tem que considerar toda a argumentação essencial despendida pelas partes no processo. E se você for ver o artigo 489 do Código de Processo Civil, que é o que regulamenta esse conteúdo jurídico da fundamentação das decisões. Na Constituição está no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Porque lá fala que toda decisão judicial será fundamentada, no 93, né, da Constituição, inciso 9. Fala que toda decisão judicial será fundamentada sob pena de nulidade. Ela também fala do princípio da publicidade e resguardado os casos de segredo de justiça que nós estudamos. Pois bem, todas as decisões deverão ser fundamentadas. E o 489 do Código de Processo Civil, que é um artigo revolucionário, né, sem precedentes, né, no estudo do direito processual, ele vem a dizer até mesmo o que é uma decisão fundamentada e o que não é. Olha que curioso. O artigo 489 ele fala o seguinte: olha, não será uma decisão fundamentada se o juiz não considerar os argumentos essenciais debatidos pelas partes. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que introjetar na decisão o debate. Ele não pode ignorar os elementos essenciais do debate na sua decisão. Então, essa é uma primeira perspectiva extremamente relevante, o que faz com que haja essa conexão, essa ligação direta entre contraditório e fundamentação das decisões. Não existe decisão fundamentada que não resguarde o contraditório e que não introjete ali no seu âmago, que não insira, né, na sua parte da fundamentação o que foi de fato argumentado pelas partes, o que foi de fato tratado pelas partes ao longo do processo. Esse 489 ele traz uma outra questão que eu acho muito interessante, que é quando o juiz utiliza de conceitos abertos, conceitos indeterminados, ele tem que explicar o que ele entende por aquele conceito aberto. Por exemplo, boa-fé. O que é boa-fé?
né? Com base no princípio da boa-fé, estou anulando o contrato. O que ele entende por boa-fé? É um conceito aberto, conceito indeterminado. Interesse público. Meu Deus, é como se fosse um super trunfo o interesse público, né? Eu lembro que meu pai ele era juiz ali em Conceição das Alagoas e ele me contou uma história muito interessante que o prefeito mandou abrir um buraco lá no meio da avenida principal lá, uma avenida que só sobe em Conceição, baseado no interesse público. Foi a justificativa dele. E aí o Ministério Público, baseado no mesmo interesse público, entrou com uma ação coletiva mandando fechar a rua. Então percebam, que conceito que é esse que justifica decisões antagônicas, né? Outro que é muito comum, dignidade humana. Com base em dignidade humana, a gente justifica o nascer ou morrer. Com base em dignidade humana, a gente justifica aborto. Com base em dignidade humana, a gente justifica o não aborto. Com base nesse mesmo princípio, a gente justifica a eutanásia, direito à morte digna. Então, um monte de coisas. Outro super trunfo. Então, o que se entende por isso, né? Então, sempre que se vale desses conceitos abertos, o magistrado tem que explicar o que ele entende por aquele conceito. Ele tem que conceituar. Quando ele falar interesse público, ele tem que demarcar o discurso, dizendo entendido, compreendido como a lição, por exemplo, do fulano de tal, do jurista tal, ou o precedente do STF que fala sobre isso, né? Então, é bem interessante este dispositivo, né? Uma outra questão do artigo 489, que é a proibição de decisões padrão, decisões padronizadas. Então, também há um dispositivo ali falando que, no 489, né, que o magistrado está proibido de se valer de decisões que se enquadrem em qualquer caso, decisão padrão. A ideia aqui é a ideia da preocupação com o caso concreto. Que o magistrado, de fato, ele se atenha ao caso concreto, que ele não fuja do efetivo debate. E a gente cai de novo no contraditório, né? Então, na ideia do respeito ao princípio do contraditório. Então, olha que interessante, né? Então, o juiz ele tem que se ater ao caso concreto. E é o que todos nós esperamos, que as nossas razões sejam lidas, que as nossas provas sejam valoradas, se foi ou não foi provado, que isso seja de fato examinado pelos magistrados, não é? Eu estou querendo gravar uma aula, eu estou criando coragem para isso, né? Porque é um tema muito polêmico que é sobre os vieses cognitivos, as propensões cognitivas que os magistrados têm, né? E que afeta o princípio da fundamentação das decisões e o princípio da imparcialidade. Então, que são grosso modo, né, o que são os vieses cognitivos? São como se fossem os preconceitos que os magistrados têm. Né? Eu até fiz um recurso essa semana que eu usei pela primeira vez essa teoria e trabalhei bastante as propensões cognitivas que os magistrados têm. Né? E acabam que, por afetar sobremaneira o andamento do processo. Eu advogo muito na área ambiental e eu vislumbro, eu verifico demais algumas presunções, né, ou propensões cognitivas dos magistrados de partir do pressuposto que tudo que o Ministério Público diz é verdade. E que todo mundo que tem propriedade à beira de algum rio, né, a gente chama aqui de rancho, todos eles são poluidores. Então, partindo desse pressuposto, né, de que todo mundo é poluidor e que o Ministério Público diz tudo é verdade, né, ou que algum outro viés, né, de que eu não erro e se eu concedi uma tutela antecipada no início do processo, depois eu vou trabalhar o processo inteiro para que aquela minha decisão seja confirmada, isso acontece. Isso acontece. Então, o juiz admitir que a decisão primeira dele foi equivocada, aquela decisão dada liminarmente, antes de ouvir a parte contrária, em uma situação de urgência, né, e depois há uma tendência dele querer confirmar aquilo.
né? Como se fosse um pré-julgamento. Enfim, estou tentando falar aqui de forma bastante leiga, né? Pouco técnica, porque, como vocês estão no início, para que vocês entendam, mas a ideia subjacente é que há os preconceitos, que a gente chama de viés cognitivo. E por vezes, e não raro, os magistrados também se valem de atalhos, até porque eles estão assoberbados de serviço, eles estão sobrecarregados de serviço, né? Eu vou, eu vou depois gravar uma aula sobre isso, explicando essas teorias, esses viés. A bem da verdade é uma perspectiva a partir da psicologia comportamental, que todos nós temos. Todos nós temos os pontos cegos. Pontos cegos. Então, o magistrado também, como ser humano que é, embora alguns discordem, né? Acho que eles são semideuses. Então, eles também têm esses viéses cognitivos, eles também se valem desses atalhos mentais. Então, tem até um autor muito interessante, se você quiser, esse livro aqui do Daniel Kahneman. Kahneman. Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia. O livro chama Rápido e Devagar. Ele fala basicamente que nós, bem grosso modo, né, aqui que eu vou dizer, bem superficial, que nós trabalhamos com um sistema lento, que é analítico, que medita, que pensa nas consequências, e nós temos também uma forma de pensar, que é a nossa forma de pensar assim que a gente vem ao mundo, que é uma forma primitiva, que age na base dos impulsos. Então, que ele chama de sistema S1, esse dos atalhos, do primitivo, do decidir rápido, né, e nem sempre pensar nas consequências. E nós temos o sistema analítico, o sistema de meditação, né, de pensar devagar. Por isso que o livro chama rápido, que é o intuitivo, e devagar, que é o pensamento analítico, a meditação, né, o refletir sobre uma determinada tomada de decisões. Então, ele trabalhou esse livro nas tomadas de decisões normais. Por exemplo, eu vou casar ou não vou casar? Eu vou fazer direito ou vou fazer arquitetura? Né? As decisões que você tem no cotidiano. Vou assistir a aula do Murilo ou vou matar a aula? O que eu vou fazer? Né? Eu vou comer um hambúrguer que eu estou morrendo de vontade de comer, e eu comi, ou eu vou comer uma salada para manter o meu regime? Né? Eu vou malhar ou não vou malhar? Né? Então, enfim, são decisões do dia a dia em que você se vale do sistema do rápido, do intuitivo e do sistema do devagar, que é o reflexivo. Né? Então, ele trabalha muito essas questões e a partir daí ele começou a fazer análise acerca do comportamento dos juízes, como que os juízes julgam. E ele fez uma análise empírica, né, consultando vários magistrados acerca de como eles pensam. Como eles pensam. Então, eu já estou pensando nisso já faz um tempo, e como eu tive a oportunidade de trabalhar na prática isso, um recurso que eu fiz segunda-feira agora, dia 17, eu fiz um agravo interno no tribunal, questionando uma decisão de dois juízes, juiz aqui de primeiro grau de jurisdição e um desembargador federal, relator, que agiu da mesma forma, com propensão cognitiva. E ali eles não leram o que eu escrevi, não analisaram a prova que tinha nos autos. E eu tive que, infelizmente, ser duro com eles. Né? Eu nem sei como é que eles vão reagir, né? Mas eu tive que falar, olha, vocês estão enviesados. Aí eu fui trabalhando os diversos tipos de viés, sabe? Então, é aí que eu quero trazer para vocês esses elementos, porque vocês vão se deparar com isso no dia a dia. Não só, obviamente, nas posturas do juiz, mas também, às vezes, as posturas dos professores, nas posturas sei lá, do seu chefe, sei lá, qualquer pessoa com quem você lide. Então, eu acho que é interessante você ter essa visão multidisciplinar, né? Não só a visão estritamente jurídica, porque nós sabemos que temos fatores extrajurídicos. Esse é um ponto. Extrajurídicos, que é a ideologia dos magistrados, os valores morais, né? Então, e nós estamos vendo muito um ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Essa expressão ativismo judicial tem sido muito utilizada, né? Eu até, se vocês quiserem ir além, eu sei que muitos de vocês são curiosos, querem, estão com sede de aprendizado.
Entrem no YouTube e procurem as palestras de um autor muito bom. Ele se chama Georges, com G, Abold. Georges Abold. Então, eu vou escrever aqui no chat, né? Procurem as palestras dele, são esclarecedoras disso aí que eu estou te falando. Georges Abold. E sobre vieses cognitivos, vejam a palestra no YouTube, digita no YouTube, do Flávio Pedron, o nome dele. Flávio, muito bom esse cara. Flávio Pedron. E Dierle Nunes. Muito interessantes, tudo isso que eu estou te falando, tá? Então isso vai ser objeto de uma outra aula, uma aula mais de aprofundamento, então, para vocês terem uma noção da prática, o que de fato acontece no dia a dia. É o que a gente brinca, é o law in the books e o law in the action. Uma coisa é o que está nos livros, outra coisa é o que é na prática. Então é importante vocês conhecerem essas teorias para que vocês, de fato, possam sentir como que se dá as coisas na prática, né? E os fatores que isso que ocorrem, tá? Pois bem, meus caros. Pois bem, continuando então, né? O princípio da fundamentação das decisões, então, ele foi bastante aperfeiçoado, bastante sofisticado, né, no âmbito do Código de Processo Civil. Nós ainda estamos num processo de maturação disso, né? Então, esse tema eu ainda não trabalhei, dos vieses cognitivos, eu não trabalhei no meu livro, se é isso. Agora, com relação à fundamentação das decisões, está nos capítulos introdutórios. Está no manual, fundamentação das decisões, está no primeiro capítulo. Está no 1.13. 1.13. Está na página 64. Tá? Beleza? Agradeço aí o interesse. Pois bem, meus caros. Continuando, então. Eu vou voltar nesse princípio quando eu estiver falando sobre sentença. Sentença. Tá? Então, eu voltarei a trabalhar o princípio da fundamentação das decisões. Tá? Então, virando a página, vou compartilhar aqui novamente o nosso slide para que vocês vejam. Né? Então, nós vamos trabalhar agora outra categoria de princípios, ok? Então nós vamos falar agora sobre o princípio da igualdade, imparcialidade, direito à prova e assim sucessivamente, até onde der tempo, tá? Então vamos lá. Princípio da igualdade. Todos esses princípios estão no livro, tá? Eu não segui a ordem aí, que eu fui colocando o slide aqui de cabeça, tá? Mas estão todos lá. No manual de processo civil, no primeiro capítulo. Pois bem, igualdade. A ideia de igualdade aqui é a seguinte, meus caros. É aquela igualdade aristotélica, né? Se você conferir uma prerrogativa para uma parte, você tem que conferir uma prerrogativa para outra. Tratar igualmente os iguais. E as partes, autor e réu, devem ser tratadas igualmente. Elas estão, de fato, ali como iguais. O juiz tem que se manter equidistante. O que é o equidistante? Mesma distância de um, mesma distância do outro. Ele não pode estar mais para cá, porque estando mais perto de uma parte, está mais distante da outra. E se está mais perto de uma, ele está favorecendo. E o mesma coisa, o inverso. Ok? O juiz que ajuda uma parte, ele está quebrando o princípio da igualdade. O juiz parcialmente positivo para uma parte é parcialmente negativo para a outra. Porque lembre-se, eles estão numa posição de degladiação. Eles estão brigando. Eles estão em posições contrapostas. Vocês vão se lembrar lá da teoria geral do processo que o conceito de lide, L-I-D-E, lide, cunhada pelo Liebman, Enrico Túlio Liebman, que influenciou a escola de processo
de São Paulo, né, da Universidade de São Paulo, e que virou aquele livro clássico, né, depois do Cândido Rangel Dinamarco, da Pellegrini Grinover, né, que afirma é, que o conceito de lide é conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida juridicamente. Então nós temos um conflito de interesses entre autor e réu, cada qual querendo, né, obviamente, né, que o seu interesse antagônico sobreponha. Então, o que se espera do magistrado é que ele trate ambos com igualdade. Com igualdade. Até porque o próximo princípio que nós vamos ver é o da imparcialidade, que é conexo, é muito próximo a esse. Mas vamos focar na igualdade. Então, a ideia de igualdade é tratar igualmente o autor, tratar o réu. Ambos devem ser tratados de forma igual. De uma forma mais técnica, para você mentalizar melhor. Eu gosto de uma expressão muito interessante chamada de paridade de armas. O que é a paridade de armas? Paridade é igualdade. Lembra do par a par, que o povo traduz às vezes como pau a pau, né? Eles estão pau a pau, né? Bem, na verdade é par a par, né? Ou seja, estão em pé de igualdade, estão na mesma equivalência de situação, né? Paridade de armas significa o seguinte: a prerrogativa que o juiz der para o autor deve dar a mesma prerrogativa para o réu. O espaço dado ao autor também deve ser dado ao réu. Essa é a ideia de igualdade. Essa é a ideia de paridade de arma. A ideia de tratar igualmente. Eu mantendo-me equidistante, mantendo a mesma distância, eu devo atribuir a cada qual as mesmas oportunidades, os mesmos espaços. Essa é a ideia de igualdade. A ideia aristotélica, né, de tratar todos igualmente na medida de sua igualdade. Ok? Então, essa é a ideia elementar. Pois bem, a segunda ideia elementar é a ideia de imparcialidade. Já vou compartilhar aqui. O segundo princípio aqui, né, desse slide, o próximo princípio aqui, então, que nós temos que mentalizar, é a ideia de imparcialidade. Bom, olhem só. Quando se fala em imparcialidade, nós temos que verificar duas ideias. A primeira ideia é de que o juiz deve agir com isenção de ânimo. Ele não pode ter interesse na causa. Ele não pode ter interesse que qualquer das partes vença. Isenção de ânimo. Manter-se isento. Não é? Então, ausência de interesses. Traduzido isso como ausência de interesse na causa. É a ideia essencial de imparcialidade. O que você espera de um judiciário é que ele seja um terceiro imparcial. Então, isso é um berço da justiça. Se você for pegar no estudo da filosofia do direito, né, falar de justiça, muitos autores associam a ideia de igualdade. Então, de imparcialidade, perdão. E, obviamente, que tem a ideia subjacente, né, da imparcialidade de tratar todos igualmente, sem interesse para que um vença ou o outro perca. E nós vamos ver no estudo aqui do processo que nós temos dois incidentes muito importantes quando se questiona a parcialidade do juiz, quando vê que o juiz tem interesse na causa, que é o incidente que a gente chama de exceção de suspeição e exceção de impedimento. Suspeição é quando o magistrado é amigo ou inimigo. Olha só, é a amizade ou a inimizade do magistrado para com uma das partes, ou seus advogados. Não é tão raro isso de acontecer. E a ideia de impedimento é a ideia do juiz que tenha um familiar de um dos lados do processo, um familiar, por exemplo, no lado do autor ou do lado do réu, né? Por exemplo, esposa, marido, filho, pai, né? Enfim. Obviamente ele está impedido de julgar essas pessoas, e é uma presunção absoluta de parcialidade nos casos de impedimento. Tá? Não vamos falar da suspeição, a presunção é relativa, comporta prova em contrário na suspeição. Suspeição vem de suspeito, tá?
E o impedimento tem a ver com a atuação funcional. O juiz está impedido de julgar os seus parentes próximos, né? Como cônjuge, ascendente e descendente, tá? E a outra ideia é a ideia de atuação, então, no âmbito do processo. Se o magistrado já atuou naquele processo, numa outra função que não é de juiz, ele está impedido de julgar aquele caso. Por exemplo, tem uns processos que são tão longos, tão extensos, que às vezes o juiz julgou na primeira instância e depois ele foi promovido a desembargador e acabou caindo o processo para ele de novo. Então, como ele já atuou no processo como juiz de primeiro grau, né, na primeira instância, está impedido de julgar de novo esse caso, por exemplo, como desembargador, caso ele tenha sido promovido. Ou não, ele já atuou como advogado, depois ele passou no concurso para juiz, veio lá para aquela comarca ou para aquela subseção judiciária, né? Comarca no âmbito estadual e subseção judiciária no âmbito federal. Tá? Por exemplo, as cidades, né? Uberaba, Uberlândia, no âmbito federal, a gente chama de subseção judiciária de Uberaba. No âmbito estadual, a gente chama de comarca de Uberaba, comarca de Uberlândia. Então, são as nomenclaturas próprias conforme a esfera da justiça, estadual ou federal. Pois bem, então imagine que acontecer isso, né? O cara atuou nesse processo, é como um karma, né? Um processo como um karma. Ele atuou como advogado, aí ele passou no concurso para juiz, ele caiu lá, por exemplo, ele é de Uberaba, ele conseguiu vir para Uberaba e acabou que o processo caiu para ele de novo. Então, se ele já atuou naquele processo, numa outra função, seja como advogado, promotor, defensor, não importa, ele estará impedido de julgar aquele caso, porque o sistema ele tem esse comprometimento, pelo menos em tese, com a ideia de respeito, resguardo e imparcialidade. Então que nós vamos ver que temos esses dois incidentes, essas exceções, exceção de suspeição, quando o juiz for suspeito, e de impedimento, quando ele for impedido. Tá bom? Então, olha só, meus caros, imparcialidade. A ideia de imparcialidade, então, o juiz ele não pode ter interesse na causa. Isenção de ânimo, que eu acabei de dizer. A outra ideia, a segunda ideia, eu acho muito interessante, mas não é qualquer autor que fala disso, tá? Vocês vão ter alguma dificuldade para encontrar quem fale disso. É a ideia de imparcialidade. Imparcialidade. É a ideia de o juiz estar proibido de agir como parte. Então foi tipo um jogo de palavras, né, um trocadilho, né, ao invés de falar imparcialidade, o juiz imparcial, o autor chama Alvarado Veloso, argentino, e foi trazido aqui para o Brasil, por exemplo, pelo Dr. Lúcio Delfino, que é de Uberaba, é um jurista famoso em processo de Uberaba. O Dr. Eduardo José Fonseca Costa, que é um juiz federal de Ribeirão Preto. Matheus Costa Carvalho, que é lá do Recife, também escreveu uma bela obra sobre garantismo processual. Todos esses autores são autores tidos como garantistas processuais. Eles foram alunos, em maior ou menor medida, ou influenciados por esse autor chamado Alvarado Veloso, que é argentino. E esse autor, Alvarado Veloso, depois eu vou ver se eu encontro o texto dele e mando para vocês no grupo. O Alvarado Veloso trabalha essa ideia de imparcialidade, ou seja, do juiz estar proibido de agir como parte. E um exemplo, né, de que isso aconteceria, a gente vê muito isso na teoria das provas. Nas provas. Porque olha só, são 4 etapas das provas. Acho que eu falei disso na aula passada, né? Requerimento, que é ato das partes. Aí depois vai para o juiz, para ele fazer a admissibilidade. É ato do juiz admitir ou não admitir as provas que serão produzidas. Eu falei disso lá na aula de proibição de provas ilícitas, tá? Para quem não assistiu, foi lá que eu falei, foi na aula passada. O terceiro ato é a ideia de produção de provas. Produção. Quem produz provas? Quem deve produzir as provas? As partes. E não o juiz. Porque a função do juiz no processo é a quarta etapa. Valoração. O juiz valorar quem é que produzir o quê. Porque olha só, não adianta eu alegar que aconteceu o fato X, Y, Z. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar. Provar é demonstrar o alegado. Nós vamos ver que temos ônus da prova. O ônus é de quem alega. Esse é o sistema estático. Nós vamos ver as hipóteses de inversão do ônus, ou distribuição dinâmica do ônus da prova. Né? Tem autor que prefere chamar de distribuição dinâmica. Nada mais é um eufemismo. Nada mais é a inversão do ônus da prova.
Mas enfim, nós vamos ver isso no momento certo. Então, o sistema já trabalha com as regras pré-concebidas de quem tem que provar o quê. E você sabe que se você propuser uma ação e não demonstrar aquilo que você está alegando, a sua ação tem que ser julgada improcedente. Improcedente. E, a depender da hipótese, até ser configurado litigante de má fé. Como é que você propõe uma ação sem ter prova alguma nos autos? Né? Então, vamos ver também sobre litigância de má fé. Então, meus caros, são as regras do jogo processual. O juiz, ele tem, olha o que eu disse, a posição de imparcial, de ausência de interesse. Porque se o juiz é parcialmente positivo para um lado, ele é parcialmente negativo para o outro. Se o juiz começa a produzir provas, se o juiz começa a fazer perguntas, ele próprio, perguntas para ajudar o autor, ou perguntas para ajudar o réu, ele está interferindo no andamento do processo. É claro que ele pode, às vezes, se ele ficou com alguma dúvida, falou, mas peraí, o que o senhor, a testemunha, né, quis dizer com a expressão tal? Ele pode, obviamente, pedir esclarecimentos, né? Mas a questão que se coloca é o seguinte, vamos fazer uma brincadeira lá com os jogos, né? Com futebol, com vôlei, basquete. A função de jogar o jogo é dos jogadores, óbvio. O que se espera dos árbitros? É que eles mantenham uma postura passiva. Aliás, quanto menos eles aparecerem, melhor. Só de fazer o controle da legalidade, se as regras do jogo estão sendo observadas. Ah, não está sendo observado? Apita, marca a falta, manda corrigir, né? Ou não permite, olha, inadmito isso aqui. Essa prova ilícita é inadmissível, essa prova é impertinente, essa prova é inútil, né? Então, ele vai interferir nos casos de faltas. Nós temos que zelar também pelo fair play, um jogo limpo no âmbito do processo. E se, olha só que interessante, se o magistrado ajuda um dos lados, esse lado que está sendo ajudado, não importa se é autor ou réu, aquela parte que está sendo ajudada, ela está recebendo uma ajuda ilícita. É como se fosse um doping processual. Doping. O que é o doping? É uma ajuda, é um estímulo não permitido no sistema, que faz com que uma das partes seja colocada numa posição de vantagem em relação à outra. Então, o fair play, o jogo limpo processual, não pode compactuar com o magistrado produzindo provas. É como se você tivesse um árbitro de futebol, né? A bola passa, a bola vai no rumo dele e dá um passo de calcanhar e coloca o jogador na cara do gol. Ou então a bola tá vindo no rumo da cabeça dele, vai lá, cabeceia e faz o gol, né? Enfim. Ou então ela vai bater um pênalti, né? O árbitro coloca ali do lado da trave e a bola tá vindo pro lado dele, ao invés de deixar a bola sair, né? Que tá sendo chutada para fora, ele vai lá e bate o peito lá para a bola entrar para dentro do gol. Isso seria um escândalo se isso acontecesse na final de Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, né? Ou numa final de Champions League agora, né? Entre Paris Saint-Germain e o Bayern Munique, né? Que vai ser agora no domingo. Então, isso seria escandaloso, seria inadmissível, ia até pancadaria ia ter, né? Se o ato não fosse anulado na hora. Agora, aqui no âmbito processual, a gente vê magistrados praticando atos processuais que deveriam ser praticados pelas partes. Não é? Qualquer semelhança é mera coincidência se você tiver visto aí na prática, né? Na mídia, não é? Então, juízes fazendo perguntas, fazendo interrogatórios, conduzindo o processo. O ideal deveria ser, guardadas obviamente as devidas proporções, é igual acontece nos filmes americanos. Do juiz é aquela postura passiva de assistir as partes degladiando. Porque lembre-se, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão, por que pretensão? O autor formula a pretensão. E essa pretensão ela é resistida juridicamente pelo réu, por meio do seu direito de defesa. Quem melhor demonstrar o que se alegou, ganha. Então, o ônus de provar são entre as partes, elas mesmas. Não podemos que temos ali um juiz que trabalhe com a ideia de princípio do coitadinho. Oh, o advogado ali é ruinzinho, eu vou dar uma ajudadinha.
Vai nada. Doping. É um doping. É uma ajuda ilícita, uma ajuda indevida. Está quebrando o princípio da igualdade. Está dando uma prerrogativa para uma parte que não está sendo dada para outra. Feriu o princípio da igualdade. E percebam, meus caros, olha o que eu acabei de dizer agora há pouco. O juiz parcialmente positivo por um lado é parcialmente negativo para o outro. Isso não é nem direito, isso é lógica. Lógica pura. Desculpe, acabei empolgando aqui. Então, o restabelecimento das regras do jogo, né, isso é imprescindível para que a gente tenha uma legitimidade. Né? De nada adianta a gente falar, é contraditório para defesa, papapá, né? Esse mundo de garantia aí, se você tem um juiz atuante ali, um juiz ativista, né? Então, isso tem que ser combatido, né? Isso não pode ser admitido. Então, mas não são muitos autores que falam isso que eu estou te dizendo, tá? Eu sou praticamente uma minoria aqui, tá? Se verificar que o magistrado, né, está tomando partido, você tem que pedir para constar em ato. Falar, excelência, o ato processual, data venia, né, data venia é uma expressão latina que você está falando para ele com devido respeito. Então, se você quiser falar em latim, você pode falar com devido respeito ou data venia. Data venia significa com devido respeito. Ou se quiser dar um plus aí, né, data máxima venia, né, você pede pela ordem, fala, excelência, pela ordem, data venia, Vossa Excelência está praticando ato de prova, que é ato das partes. Então, Vossa Excelência, com o respeito devido e merecido, olha que interessante essa frase, com respeito devido e merecido, Vossa Excelência está praticando ato de parte e haveria aí, né, em tese, caso isso ocorra, a quebra do princípio da igualdade e do princípio da imparcialidade. Pede para constar em ato. Só. Depois você, se ele insistir nisso, depois você pede nulidade. Né? Nulidade do processo. Quem trabalha mal, trabalha duas vezes. E nós vamos estudar isso em teoria das nulidades. Tá bom? Mas o que eu estava dizendo eu sou um dos poucos, né, que segue essa linha garantista de que as posições entre autor e juiz devem ser bem definidas, né? Então, no âmbito do processo civil, quem for, dependendo do manual que você lê, eles vão falar, não, o juiz pode, é os chamados poderes instrutórios do juiz, é o poder que o juiz tem de determinada produção de prova. Mas esquece que nós temos uma base principiológica que tem que ser lida. A leitura é a partir da Constituição. Então, nós não temos que ler a Constituição com base nas leis, mas sim o inverso, a ideia de supremacia da Constituição frente às demais leis, que é o que vocês estudam em direito constitucional. A Constituição é a norma superior do ordenamento jurídico. Está no ápice do ordenamento jurídico. E a Constituição afirma a ideia de igualdade. A Constituição é o nosso fundamento de validade. Então, nós temos que ler todas as normas, todas as posturas do poder público, em sentido amplo, né, compreendido também o juiz, à luz dos valores constitucionais. Não é? Então, essa vertente teórica que defende a ideia de processo como garantia, processo é garantia, todos esses princípios que nós falamos são também garantias inerentes ao sistema processual, e são as garantias, elas visam, elas são exercidas contra o Estado, visam nos proteger do poder estatal, para criar limites ao Estado. O Estado pode muito, mas não pode tudo, não é? Então é uma contra-garantia estatal. Então, nós temos essas prerrogativas, e é fruto do Estado liberal, né, de direito. O Estado liberal de direito, ele consagra um modelo abstencionista ao Estado. O Estado deve se abster de intervir na esfera individual das pessoas e deve se resguardar a liberdade, por isso chama de Estado liberal, direito de propriedade e a segurança jurídica. São os pilares de fundamentação do Estado liberal de direito, também conhecido como Estado de Direito. O Estado de Direito. Então, isso foi edificado desde a Revolução Francesa.
né, de 1789, que visou ali a separação dos poderes justamente para combater, e a fixação também do princípio da legalidade também, como um outro limitador, justamente para impedir o exercício arbitrário do poder por parte de quem o detenha. Porque naquela época nós tínhamos lá o rei Luís XIV, né, o l'état c'est moi, né, o Estado sou eu, que ele julgava, ele legislava, ele que administrava, ele fazia tudo, né, ele falava que o Estado sou eu. Então, e obviamente inúmeros abusos foram cometidos. E a ideia da Revolução Francesa foi justamente de limitar o poder do Estado, de fazer a tripartição dos poderes. Então vamos ramificar o poder, não deixá-lo concentrado nas mãos de um só. E a partir dali da Revolução Francesa também tinha uma desconfiança muito grande da atividade do juiz, né? Então, a edificação do modelo de Estado liberal visou, então, criar regras, criar garantias mínimas de nós, cidadãos, contra o Estado, contra o poder do Estado. Então, essas ideias que eu estou trazendo aqui para vocês, né, de limitação dos poderes do juiz, tem essa vertente liberal, ok? E eu sou considerado, no âmbito processual, eu me filio à corrente garantista, que tem o viés liberal. Sempre falar viés liberal, nós estamos resguardando a liberdade das pessoas, a liberdade dos cidadãos e limitando o poder do Estado. O Estado só pode intervir se tiver lei autorizando. É o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Só que eu também estou trabalhando aqui outros valores que nós já trabalhamos, nós já vimos, que é o princípio da igualdade. O que é o princípio da igualdade? Eu já expliquei. O que é o princípio da imparcialidade? Então, você quebrar essa base, você está quebrando também a sistemática do Estado de Direito. E isso não é admissível, tá? Esses autores que defendem a postura ativista do juiz, eles estão no modelo de Estado social de direito, que era um modelo de Estado intervencionista, né, que pregou a ideia do Estado intervindo nas relações sociais, sob supostos interesses públicos, sob suposta tutela dos vulneráveis, enfim. Isso funciona muito bem na teoria dos direitos fundamentais, para a implementação de saúde, educação, moradia, para as pessoas hipossuficientes economicamente, ou de uma situação de vulnerabilidade social. Isso funciona muito bem lá na teoria dos direitos fundamentais. Mas aqui, no âmbito do processo, não. No âmbito processual, nós temos que resguardar de fato que as partes sejam tratadas com igualdade. Se uma parte escolheu mal o seu advogado, contratou um advogado ruim, ela que arca então com as consequências. Se ela propôs uma ação sem ter um mínimo substrato de provas, ela que arca com as consequências. Então, você trabalhar com essa ideia do juiz assistencialista, né, do juiz Robin Hood, né, então do juiz que trabalha o princípio do coitadinho, em processo, isso é um desastre. É um desastre. Então, isso causa muito mais problemas do que soluções, tá? Enfim, não sei se eu me fiz claro, ok? Continuando aqui, então, né? Já que eu delimitei aqui, então, a imparcialidade, então, só para a gente terminar aqui, né? Recapitulando, então, a imparcialidade é duas ideias. A ideia de que o juiz ele não pode ter interesse na causa, isenção de ânimo, e a ideia de que o juiz não pode agir como parte. Essa ideia de que o juiz não pode agir como parte a gente chama de imparcialidade. Seria como se fosse um subprincípio, um desdobramento da imparcialidade, ok? Então, era isso com relação a esse princípio. Bom, como vocês podem ver aí, o próximo princípio é o do direito à prova. Nós falamos de passagens sobre isso quando mencionamos o princípio da ampla defesa. Aliás, o princípio da ampla defesa é um dos fundamentos constitucionais para se falar em direito à prova. Porque, olha só, como também eu já mencionei, mas vou repetir, não basta as partes alegarem. Elas têm que demonstrar. Alegar e não demonstrar é a mesma coisa que não alegar. Se você alegar e não demonstrar, a sua ação vai ser julgada improcedente. Ah, não, eu estou pelo réu. Você alegou, mas não demonstrou?
a ação do autor vai ser julgada, então, procedente. Você aumenta as chances da vitória do outro, ou aumenta as chances da sua derrota, caso você alegue algo e não prove. Nós vamos trabalhar isso melhor, né? Que isso pode até afetar a necessidade ou não de se provar. Enfim, vamos ver de fatos que independem de prova, né? Então, nós vamos trabalhar essa ideia mais para frente. Pois bem, nós vimos lá que, quando falamos da ampla defesa, nós falamos o seguinte, olha, o artigo 5º, inciso 55, fala o seguinte, os litigantes e processo judicial e administrativo são assegurados o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a eles inerentes. Então, os meios seriam o quê? Uma interpretação acerca dessa expressão meios ali colocada. Seria o uso de todos os instrumentos probatórios colocados ao dispor da parte. Todos os meios previstos do sistema. E o sistema prevê meios típicos, como prova pericial, prova documental, prova testemunhal, depoimento das partes. E também prevê provas atípicas, que são meios não previstos no sistema. Por exemplo, o uso do WhatsApp, o uso do print ali, não é? A prova satélite, né, que é muito utilizada na área ambiental, né, que você pega uma foto da propriedade, por exemplo, de 2010 e pega outra foto de satélite de 2020 e sobrepõe a elas. Uma foto é sobreposta à outra. Aí você compara, olha, lá em 2010 tinha tanto de árvore, agora em 2020, cadê as árvores? Né? O WhatsApp, né? Que todo mundo utiliza isso no dia todo, né? O dia a dia. Então, procure o WhatsApp no Código de Processo Civil, procure a prova de satélite no Código de Processo. Não tem, né? Então, o sistema fala que você pode se valer de todos os meios previstos no sistema. Então, os meios seriam o quê? Os meios típicos, como essas provas que são regulamentadas de fato no código, como a pericial, testemunhal, depoimento das partes, né, prova documental, enfim. E nós temos os meios atípicos. Quando fala em atípicos, são os meios não previstos no sistema, mas que podem ser utilizados porque são moralmente legítimos. Então, não sendo ilícito, né, a ideia que correlata é essa. Não sendo prova ilícita, pode ser utilizada no processo, né? Então, meus caros, a gente extrai o direito constitucional à prova, que é o direito que as partes têm de demonstrar. Essa questão de peso, se há ou não há peso entre as provas, nós vamos trabalhar isso lá na teoria das provas, ok? Vamos trabalhar isso lá. Então, vamos falar do sistema de prova tarifada, vamos falar do sistema o sistema do livre convencimento, se ele existe ou se ele não existe. Então, vamos falar da ideia de valoração, peso, né, de uma prova frente à outra. Se isso existe ou se isso não existe. Ok? Falaremos disso então no momento certo. Eu preciso de tempo para falar sobre isso. Tá? Pois bem. Então, uma outra ideia, então a gente extrai, a primeira ideia, a gente extrai do direito à prova como um desdobramento do direito à ampla defesa. Eu trabalhei isso lá, tá? Como desdobramento. Então, eu falei, a ampla defesa ela tem duas dimensões. Eu falei, direito de utilizar toda a argumentação jurídica possível, e a segunda dimensão, direito de utilizar todos os instrumentos, os meios em lei para se exercer o seu direito de defesa. Então, nessa perspectiva. Agora, olha que curioso isso que eu vou te dizer agora. O segundo fundamento do direito à prova. Como é que a gente extrai o direito constitucional à prova? Da onde também a gente extrai, além da ampla defesa? Tem algum outro dispositivo? Tem. A Constituição fala, e nós vimos isso na aula passada, que é vedado o uso de provas ilícitas. As partes não podem usar no processo provas ilícitas. O juiz está proibido de valorar provas ilícitas. Então, olha só que interessante. Se é proibido o uso de prova ilícita, fazendo um raciocínio ao contrário, né, um raciocínio invertido, esse raciocínio invertido a gente chama de a contrário senso. A contrário senso. Certo? É um raciocínio invertido. Raciocínio ao contrário. Então, se é proibido o uso de prova ilícita, é permitido o uso das provas lícitas. Ok? Então, esse seria um outro fundamento para se justificar um direito à prova, o direito à
produção de provas, o direito que as partes têm de demonstrar aquilo que elas alegaram. Ok? Então, esses são os fundamentos para a gente falar em direito à prova. Tá bom? Próximo princípio, aqui então, vamos ver. Esse é bem interessante também. Razoável duração do processo. Razoável duração do processo. Bom, olhem só, meus caros. É mais fácil você dizer o que não é razoável e o que é razoável, né? Então, olha aí um conceito aberto, conceito indeterminado, né? De difícil colocação prática, né? Difícil explicação na prática, né? Bom, nós temos algumas balizas aqui que eu quero trazer para vocês, para a gente demarcar esse discurso do que é uma duração razoável do processo. Bom, você precisa analisar 4 fatores para se averiguar se aquele processo está se desenvolvendo numa duração razoável ou não razoável. Primeiro fator, complexidade da causa. Quanto mais complexa uma causa, mais lento vai ficar o processo. Mais devagar ele vai se desenvolver. Então, imaginar por exemplo, um exemplo de causa complexa. Litígios ambientais, conflitos ambientais. Imagine lá, o caso da Samarco, né, Mariana, né, ali Brumadinho. Quantas perícias você acha que serão necessárias ali? Inúmeras perícias. Então, quantas pessoas foram afetadas? Né? Quanto tempo vai levar para recuperar o ecossistema? A parte social mesmo, né? Reparação social das pessoas ali. Enfim, é um processo lento, um processo moroso. Quanto mais gente também tiver no processo, mais lento ele fica. É uma outra questão importante que você precisa mentalizar. Nós vamos até estudar uma matéria interessantíssima aqui, que eu até falei na aula de apresentação, né? Sobre o litisconsórcio, tá? Pois bem, então o primeiro fator para se averiguar é a complexidade da causa. Quanto mais simples a causa, mais rápido ela vai ser desenvolvida. Por exemplo, é uma questão estritamente de direito. Provavelmente essa ação vai correr mais rápido. Não, é uma questão que envolve fatos, precisa de perícia, ouvir um monte de testemunha, ela vai andar mais devagar. Né? Então, quanto mais provas precisarem ser demonstradas, quanto mais gente tivermos no processo, mais lento ele fica. Né? Quanto menos provas forem necessárias, menos partes nós tivermos no processo, mais rápido ele fica. Então, esse é o primeiro fator, complexidade. Segundo fator, postura das partes. Postura. Porque nós temos partes que criam incidentes manifestamente improcedentes, manifestamente infundados, né? Por exemplo, ele suscitou ali uma falsidade documental, falsidade de assinatura. Aí tem que fazer perícia para ver se aquela assinatura é verdadeira ou não é, se aquele documento foi ou não foi adulterado. É só por perícia, não pode ser, mais grosseiro que seja, né? Tem que ser por perícia. Aí é feita a perícia e constata que aquele documento era autêntico, aquela assinatura é verdadeira. Ora, isso ele ganhou tempo. Ele suscitou lá a suspeição do juiz, aí o juiz discordou, o juiz acha que ele não é suspeito, aí tem que mandar para o tribunal. É assim que funciona o procedimento. Tem que mandar para o tribunal averiguar se aquele juiz é ou não é suspeito. Né? E nisso o processo fica parado, fica suspenso. Né? Então, suscitou a inconstitucionalidade, né, de um dispositivo, suscitou a incompetência do juízo. Nós vamos ver todos esses detalhes nessas questões. Então, é o que a gente chama de defesa dilatória. O que é uma defesa dilatória? É uma defesa que visa ganhar tempo, apenas. Então, um outro fator que influencia é a postura das partes. Aliás, aqui no meio forense, né, na prática, a gente vê o seguinte: quando você vai, dependendo do advogado que você for litigar, você já fala, vai enrolar. Dá uma ter dor de cabeça. É até uma questão que eu gostaria de colocar você aí para meditar. Né? Que tipo de profissional você quer ser quando você estiver aí na sua atividade profissional jurídica? Né?
Como é que você quer ser conhecido? Como aquele advogado enrolão, aquele advogado do trambique, né? Do que o chicaneiro, a gente brinca, né? Da chicana, né? Que cria incidentes manifestamente infundados, né? É o chicana, né? O chicaneiro. Então, o que você quer? Um advogado sério, de boas teses, que não pega a barca furada. Então, você que decide o que você vai ser, não é? O seu destino. Então, e nós temos de fato na realidade, e os juízes também sabem disso, quando ele vê que é uma causa de um advogado determinado, ele fala, aí vou ter problema, vou ter dor de cabeça. Né? Então, nós já sabemos. Ou então não, fala, não, esse advogado é ruim demais, esse daqui eu vou nadar de braçada, né? Bater em bêbado. Ou então não, opa, esse advogado estuda. Né? Esse vai dar trabalho no outro sentido, né? Tipo, ganhar dele não vai ser fácil, porque ele é um bom advogado, ou ele estuda, ele é profissional, enfim. Né? Então, tudo isso influi, meus caros. A postura do advogado no processo. Se ele vai deixar o processo fluir de forma natural, né, sem criar incidentes infundados, ou quando ele criar um incidente, não, é algo que tem alguma procedência, porque ele é um advogado sério, ou não, é um advogado chicaneiro, né, que está sempre caindo na litigância de má fé, está sempre tomando representação na ordem dos advogados, né, por má conduta, né, então que tipo de advogado que é? Então isso influencia, claro, no andamento do processo. Isso é um fator extremamente importante. Então esse é o segundo, né, complexidade da causa, postura do advogado, dos advogados. O terceiro fator, postura do juiz também. Ó, como não? Não é? Infelizmente, eu conheço juízes que só vão trabalhar durante a tarde, fora dessa questão de pandemia, né? Agora a gente não sabe, né? Já está todo mundo em homework, né? Então, home office e tal. Então agora ficou um pouco mais difícil da gente averiguar isso. Mas, por exemplo, em dias normais, eu lembro que eu ia numa academia ali, lá no bairro São Bento, né, tinha um estúdio ali, né? E tinha um juiz que morava ali, por perto ali e tal. E eu direto via ele lá passeando com sacolas do supermercado, sacola disso, ele gostava de andar a pé, né? Enfim, né? E os processos não andavam na vara dele. Então, o que você deduz? A gente trabalha muito com presunção, né? Obviamente. Nós presumimos as coisas. Então, o que você presume? Olha, se o cara tá todo dia de manhã lá, de bermuda, tênis, fazendo caminhadinha ali naquela rua, 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã, essa é a questão. Os juízes podem caminhar a hora que eles quiserem. Ou sempre que eles quiserem, sempre. A questão é o horário. Uma coisa é você caminhar às 7 horas da manhã, ok. A outra coisa é ele caminhar às 10 da manhã, você não que você presume, né? Enfim, está sempre ali, né? Não dá nem para você falar, não, ele devia estar de férias, provavelmente estão de férias. Não, mas ele está sempre ali. Sempre ali. Então, é curioso isso. Então, a gente tem, eu já vi juíza que chegou cheio de sacola do shopping, né? E a audiência era 1h30 da tarde, ela chegou quase 2. E chegou com sacola do shopping, nem para deixar sacolas no carro. Né? Pelo amor de Deus. E era numa época que o fórum, né, o acesso, né, para as salas de audiência era o mesmo, né, para o advogado e para o juiz. Agora eles construíram um novo fórum aqui que o acesso é privativo. O acesso dos juízes é distinto do acesso dos advogados. Então você nem vê se o juiz chegou, se não chegou, se ele foi embora, se ele não foi, você não sabe. Né? Então, mas em qualquer profissão, meus caros, nós temos bons e maus profissionais. Qualquer profissão. Né? Aliás, a profissão que mais tem piadas jocosas é dos advogados, né? Bora tomar uma? Bora, de quem? Né? Então, bora tomar uma? Né? Igual aquela mulher que fala grosso, né? Então, vamos tomar de quem? Né? Então, essa é a piada clássica dos advogados. Os advogados têm as piores piadas que existem. Mas essa carapuça não me serve. Não me serve. Então, é claro que, como nós temos bons e maus advogados, também nós temos bons e maus juízes, bons e maus promotores. Qualquer profissão, bons e maus professores, né? Pessoas que são responsáveis, pessoas que não têm tanto comprometimento. E assim é também entre os magistrados, obviamente. E claro que isso influi. Claro que isso influi no andamento do processo. Eu estava vendo eu vi agora esse mês ainda, de agosto, eu vi uma notícia lá, né, não sei se foi não lembro qual estado foi, acho que foi no Nordeste, não sei se foi no Piauí, Maranhão, não lembro.
A juíza que foi aposentada por baixa produtividade. Ela produzia pouco, né? Os processos não andavam lá na vara dela. E aí, como ela já era vitalícia, eles entenderam por bem em aposentá-la, né? O que para nós para nós seria um benefício, para eles é a punição, né? Então, enfim, é meio estranho isso, mas existe esse sistema. Então, terceiro fator que afeta a duração razoável do processo, postura do juiz também, né? Como também eu conheci juízes aqui em Uberaba que eles eram uma máquina de trabalho, né? Tinha um grande juiz aqui que a secretaria custava dar conta dele. Ele 8 horas da manhã, religiosamente, às vezes às 7 da manhã, ele já estava lá no fórum, lá, ó, despachando o processo. Baita do juiz. Infelizmente, ele se aposentou. Né? Faz uma falta tremenda. Então, nós temos, em qualquer profissão, bons e maus profissionais. E é claro que esse comprometimento ou não comprometimento vai afetar o andamento do processo. Tá? Outro ponto, questão estrutural. Né? Pois é, também acho, meus caros. Pois é, pois é. Outro fator, quarto fator, é a estrutura do judiciário. Né? Então, infelizmente, nós temos processos demais e juízes de menos também. Então, essa é uma questão. Todos os estados, todos os tribunais, se você for ver, falta juiz. Falta juiz. Então, nós deveríamos ter, per capita, né, mais juízes por cabeça. Então, proporcionalmente, deveríamos ter um número maior de juízes. Então, nós somos um país com 214, 210 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, se fazendo a divisão, per capita, nossos números são muito abaixo de países desenvolvidos. Né? Então, e o aparato ali também que vai, o staff, né? O staff que é composto pela secretaria, né? O escrivão, o escrevente, né? Então também assessores, né? Que vão auxiliar o magistrado no desenvolvimento, na gestão, né? Então isso também é um número, infelizmente, ainda insuficiente. Né? E nós temos ainda o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que ele, apesar de tudo isso, né, ele exige produtividade dos juízes. Tanto que eles podem ser punidos, como eu acabei de dizer, né? Então, e teve um fator interessante. Teve um juiz lá no Nordeste, eu sigo ele no Instagram, outro dia eu vi um relato muito interessante. Olha só, ele estava bastante produtivo e tinha feito ali uma força-tarefa. Ele reuniu a equipe dele para fazer para de fato eles se unirem, né, para reduzir o número de processos, e acabou que ele conseguiu. Ele tinha lá acho que 4.000 processos lá na vara, ele conseguiu baixar para 1.000 e pouco. 1.000 e pouco. Só que olha só, segundo me falaram, né? Ele teve que parar, ele teve que dar uma parada. Porque se ele baixasse de 1.000 na vara, ele ia perder servidores. Olha que nonsense, né? Então seria o quê? Como se fosse uma punição para quem trabalha bem. Né? Olha, vocês estão trabalhando bem demais, tem uma vara ali que está. Claro, tem a sua justificativa também, né? Mas nós vamos tirar aqui 2 servidores aqui e vamos alocar numa outra vara mais deficitária. Né? E aí você que fez todo um trabalho de gestão, de união, né, de montar aquele time, um time coeso, entrosado, né? Cada qual com a sua divisão funcional, um ISO, tem até juiz que busca isso, ISO, né? ISO 9000, 9001, então que são esses certificados de produtividade, de organização, né? Então me contaram, né? Um amigo meu, eu tenho alguns amigos que são juízes também, me falaram esse caso, falou, olha, ele teve que dar uma segurada na secretaria, parar de produzir demais, parar de julgar demais, ou de baixar, né, o número, o acervo, né? Porque senão ele ia perder servidores e logo ele ia perder produtividade, e o acervo dele ia crescer, o grau de complexidade, de dificuldade de trabalho ia piorar, né? Então, olha só
que nonsense, né? Que situação esquisita, no mínimo esquisita, né? Que aconteceu. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado como um órgão externo para fiscalizar os juízes. Mas o CNJ também tem essa função de cobrar também produtividade. Tem feito isso. Né? E a gente vê juízes, por vezes, e não raro, que são desesperados com o número de sentenças. Quantas sentenças julgaram no dia? Direto eu vejo juízes postando lá nas redes sociais, né? Falando, olha, eu julguei tantos esse mês, né? Eu baixei, né? Eu tinha 3 mil processos, baixei para 2.500 em 3 meses, né? É a minha meta. Aí tem lá meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, né? Eles trabalham com metas, né? Então, eles estão sempre sob pressão, né? E aí a qualidade cai, né? Também. É um fator erro, né? Acaba aumentando também. Olha só, outros fatores externos. Os principais são esses 4. Postura do autor, das partes, postura do juiz, estrutura do judiciário. Tem lugar que não tem juiz. Né? Tinha um processo aqui numa comarca aqui no interior, né, lá na divisa com Goiás. Ali era sempre um juiz substituto que ficava ali. Né? E eu tinha uma ação de execução, então uma ação não urgente, né? Acabou que, para citar o réu, né, numa execução, levou mais de ano. Mais de anos. Faltava juiz para dar aquele despacho, para, né, para assinar, às vezes, um despacho. Então, porque nós trabalhamos também no sistema com um sistema de urgência e sistema de prioridades. Nós temos o idoso, 60 anos, temos o super idoso, que é mais de 80, temos, então estão no grupo de prioridades, passam na frente, né? Portador de doença grave, passa na frente, mandado de segurança, passa na frente, habeas corpus, é o que passa na frente de todos os processos. Por que eu falo de habeas corpus? Porque tem as comarcas do interior, é juiz vara única, né? O juiz é juiz de tudo, é juiz civil, penal, tudo, né? Até previdenciário, eles julgam. Então, se for impetrado um habeas corpus, um pedido de revogação de prisão preventiva, relaxamento de prisão, vai passar na frente de todos, né? Porque a liberdade é em primeiro plano. Então, tutelas de urgência, tutela antecipada, tutela cautelar, tudo isso passa na frente, meu amigo. Tudo isso passa na frente. Então, se você entrou ali com uma ação de cobrança, eu tenho entrei com uma ação de cobrança ali e tal, tô cobrando 30 mil e tal, e vai demorar. Uma ação de indenização que não tenha, que você precisa produzir muita prova, mas não tem nenhuma tutela de urgência, não tem nenhum idoso ali envolvido, o grupo desses prioritários não está envolvido, e vai demorar. Porque se não está nas prioridades, aqueles casos que são prioritários vão passando na frente, né? E nem toda vara tem uma organização para falar, olha, vamos despender um tempo para os casos urgentes, vamos despender um tempo para os casos prioritários, né? E um tempo para os não prioritários. Porque os não prioritários também andem. Então, nem sempre a gente vê isso, né? Salvo, claro, honrosas exceções. Né? Eu conheço juízes muito organizados, né, que fazem esse trabalho, mas nem sempre a gente vê isso. Entendeu? Então, olha só o tanto de fatores que eu contei aqui para vocês que influem para se dizer se a duração desse processo foi ou não foi razoável. Por isso que eu disse que é mais fácil você dizer o que não é razoável do que dizer o que é razoável. Então, não é razoável o juiz ficar com o processo ali concluso, né, quando está formalmente no gabinete do juiz, para ele tomar uma decisão, a gente fala concluso. Não é razoável que o processo fique ali 3 anos aguardando uma sentença no gabinete do juiz, igual aconteceu aqui em Uberaba. Um juiz antigo, né, já aposentou há muitos anos, ele tomou uma representação na corregedoria, não lembro se foi no CNJ também, eu acho que não, o CNJ nem tinha sido criado à época, mas ele tomou uma representação na corregedoria, a corregedoria agiu, porque ele conseguiu provar, né, pelo registro, olha, subiu em 2017, no dia 19 de agosto de 2017. E agora, 19 de agosto de 2020, até hoje não tem decisão. Está 3 anos no gabinete do magistrado, sem decisão.
Então, não é razoável você esperar 3 anos o processo parado no gabinete, né, aguardando uma decisão. Isso não é razoável. Não é razoável que você espere 20 anos, né, para o desfecho final de um processo. Né? Então, por isso que eu digo, é mais fácil você dizer o que não é razoável do que dizer o que é. Tá? Então, era isso que eu tinha para dizer sobre este princípio, né, o da duração razoável do processo. Meus caros, eu ainda tenho que falar do princípio da proporcionalidade, eficiência, boa-fé objetiva e primazia do julgamento de mérito. É muita coisa ainda. Então, eu vou precisar de pelo menos, no mínimo, 1 hora para falar disso. Então, tendo em vista o adiantar da hora, eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, no nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, vamos fazer isso, tá? Porque senão